Olá, seja muito bem-vindo a mais um videocast do Hospital São José, horário de visita. É uma alegria trazer mais um episódio para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa entidade que está aí há 86 ou quase 87 anos fazendo história, trazendo o cuidado para as pessoas aqui na nossa cidade de Criciúma e toda a região. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu julgo na especialidade médica, uma das especialidades mais difíceis de lidar, porque mexe um pouquinho com algo que vocês vão entender agora. Doutor Luiz Lavrada, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. É uma alegria te ter aqui participando conosco, contando um pouquinho da história e dessa especialidade que é tão difícil de entender às vezes, confesso. Olá, Kátia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos contar um pouquinho mais da especialidade. Acho que vai ser bem bacana. É isso aí, doutor Luiz Lavradas é médico neurocirurgião, né? Tá aqui na cidade há pouco tempo, né, doutor? Conta um pouco da tua história, qual a tua formação, onde tu te formou, de onde tu vem. Acredito que tu chegou na cidade não faz tanto tempo assim, né? Eu cheguei em Criciúma início de 2020, pouco antes da Da pandemia. pandemia. Exatamente. Cheguei, acho que um mês, dois, deu a pandemia. Estourou, né, de vez. Nossa, Eu vim do Rio de Janeiro, na verdade, sou nascido em Angra dos Reis, no sul do Rio de Janeiro, uma que ruim, cidade, né? uma cidade turística bem conhecida pelas praias, ilhas, né? Bem gostoso lá. E fiz colégio lá até o ensino médio. Depois fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Me formei na Escola de Medicina da Souza Marques, no Rio de Janeiro. E depois fiz a minha residência em neurocirurgia no Rio de Janeiro mesmo, no Instituto Estadual do Cérebro, que é um centro de referência no Rio de Janeiro para tratamento de doenças neurocirúrgicas. Praticamente todo o estado é drenado para esse hospital para Aham. tratar patologias neurocirúrgicas. E me aprofundei em neuroradiologia intervencionista lá, que é uma área de atuação dentro da neurocirurgia, onde a Sim. gente atua tratando patologias vasculares intracranianas por dentro dos vasos, sem a necessidade de abrir a cabeça do paciente. Nossa, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Claro. Mas por que a neurocirurgia, doutor? Qual foi, o que que te trouxe, assim, te impactou, te deu essa vontade de fazer essa especialização? Que eu acredito, na Uhum. minha, né, opinião, assim, algo muito complexo, porque tu mexe, né, com a cabeça das pessoas, digamos assim, o coração e a cabeça são o lugar Sim. onde centraliza tudo na nossa vida, né, no nosso corpo. Exatamente. Eu tenho pai médico e mãe enfermeira. Eu já tinha uma vivência de hospital. Meu aniversário de 1 ano foi na clínica do meu pai. Então, eu sempre tive contato com a medicina, né? Eu cresci vendo. E eu tinha, ao longo dos anos, eu desenvolvi o interesse pela cirurgia, de forma geral, Tá. pela área cirúrgica. Durante a faculdade, eu entrei na anatomia, me aprofundei muito, virei monitor de anatomia, adorava fazer aquelas dissecções, preparar as peças, né? Até para os mais jovens estudarem. E durante esses estudos, quando eu entrei na parte de neuroanatomia, foi a hora que eu me apaixonei mais, assim. E geral, Pai é neurocirurgião também, não, meu não? pai é pediatra, Pediatra. pediatra. E aí a complexidade do cérebro humano foi o que mais me encantou. Eu sempre me lembro desse ponto. A complexidade, ela me desafia de uma forma Sim. que me encanta e me estimula, sabe? Isso. E o doutor falou ali de uma outra especialização, além da neurocirurgia. Existe isso na medicina? Além, a gente sabe que tem as subespecializações, né? É uma Uhum. subespecialização? Ex- Explica um pouco para as pessoas. Exatamente, é uma subespecialização, mais fácil de entender. Porém, na medicina, a gente chama lá pelo Conselho Federal de Medicina de áreas de atuação. Então, Uhum. tem a especialidade médica, no caso a neurocirurgia, e existem áreas de atuação dentro das especialidades. No caso, a neuroradiologia intervencionista minha. Uhum. Ela não é exclusiva da neurocirurgia. Neurologista, neurocirurgião e radiologista podem fazer essa subespecialização, essa área de Tá. atuação. E existem várias áreas de atuações na medicina que mais fácil para o pessoal entender como se fosse realmente uma subespecialização. Sim. Doutor, e a neurocirurgia propriamente, assim, né, contextualizando, trazendo isso, né, para a mesa aqui, explicando um Uhum. pouco para as pessoas, é necessariamente, vamos falar o português aqui correto, abrir a cabeça das pessoas e intervir ali no problema que elas estão, que está acontecendo com elas? Explica um pouco para a gente, assim, porque é muito complexo, né? As pessoas ficam realmente assustadas, mas a gente sabe que um neurocirurgião consegue resolver a vida das pessoas muitas Sim, vezes, né? sim. Existem muitos estigmas em volta da neurocirurgia, né? De como é feito isso, se eu abrir
a cabeça, eu vou sair bem, como que isso é Dá possível? medo, né? Dá medo, é. Muitos pacientes chegam para mim falar que acham impossível, né? Abriu a cabeça, algum problema vai ter. Não necessariamente é isso, né? Teve uma evolução muito grande das técnicas de material e tudo mais. Realmente em muitos casos, a grande maioria, é necessário fazer uma pequena janela no crânio e acessar a região. Cada vez são menores essas incisões e menor exposição do paciente. Por exemplo, nessa necessidade de raspar a cabeça, como tinha antigamente, Sim. já não é uma realidade. Olha, sério. E a gente atua também não só no crânio, né, mas na coluna vertebral também. Pois é, né? O neurocirurgião atua na coluna vertebral também. Como é que é esse processo, doutor? O porquê, né, que vocês têm essa habilidade também? Como é que Sim. funciona? Então, isso é muito interessante comentar, porque muitos pacientes, acho que semanalmente eu escuto isso, que não sabem que o neurocirurgião atua nessa área. O sistema nervoso central ele é composto do cérebro, né, as estruturas dentro do crânio, e a medula espinhal. A medula espinhal que segue do crânio dentro da coluna vertebral faz parte do sistema nervoso central. Uhum. Então, é uma área que a gente tem que atuar, porque pode ter tumores, compressões, sejam por hérnias ou por traumas na coluna mesmo. Então, durante a nossa formação em neurocirurgia, dos 5 anos ali de residência, a gente desenvolve essas habilidades e está apto também a tratar. O que que um neurocirurgião trata, realiza de procedimento cirúrgico, assim, doutor? Eh, digamos assim, os problemas propriamente, quais são, assim, mais comuns, digamos assim, que vocês veem? Então, os mais comuns são relacionados à coluna vertebral degenerativa, eles são bem comuns, por exemplo, hérnia de disco. Tá, É, degenerativa que vai se prolongando ao longo do tempo e vai um trazendo des- mais problemas, isso é um assim, desgaste ali da desgaste, coluna, isso. exatamente, com o passar dos anos. É muito prevalente. Porém, quando se trata de crânio, a gente pensa muito em tumores cerebrais, que são Uhum, extremamente comuns, somente metástases, né? São pessoas que têm um câncer em algum órgão e enviam algum implante para o cérebro, é muito uhum. comum. E existem tumores também primários do sistema nervoso central que atuam demais. Na região aqui, me chama muita atenção doenças vasculares, Sério? sim, por exemplo, aneurisma cerebral, malformações de vasos no cérebro, os AVCs que há um entupimento do vaso também, Aham, onde a gente pode atuar abrindo esse vaso, é sim. muito prevalente também. É. E existe algum fator que faz com que as pessoas tenham mais esse tipo de problema, doutor? Sim, existem fatores modificáveis que a gente chama que impactam, que são 80% dos AVCs, que são hipertensão, sobrepeso, sedentarismo, diabetes, Sim, tabagismo, né? Esses são modificáveis e tem como sim, impactar isso. sim, Porém, existem fatores que a gente não tem como modificar, por exemplo, a história familiar. sim. Paciente de primeiro grau, de alguém que teve um aneurisma cerebral, ele tem uma chance, uma propensão Uhum. maior a desenvolver um aneurisma, por exemplo. Doutor, e quando vocês estão fazendo procedimento cirúrgico é sempre algo novo, né? Mesmo que já tenha sido mesmo o problema, mas é uma pessoa diferente, é uma história diferente, é o amor de alguém, é a vida de alguém, né? É o familiar Exatamente. de alguém. Como é que é para vocês, assim, chegar no centro cirúrgico, vocês já sabem o histórico, obviamente, da pessoa, já sabem o que que vão fazer, mas sempre é um momento, assim, delicado de pedir, assim, Deus me ilumina Sim, mesmo, sim, né? Para que eu sim, possa ajudar e salvar a vida dessa pessoa. Como é que é esse processo, doutor, sim, de entrar no centro cirúrgico até o término do sim. procedimento? Eu sou cristão, né? Então eu tenho por hábito sempre fazer uma oração. E existem. Isso já é hábito na minha rotina, eu criei isso desde da minha residência. E engraçado que a gente é treinado a vários passos, né? Que os livros nos ensinam como se escovar, como se vestir de capote, e eu adicionei no meio disso esse meu, esse meu momento. Que eu tive um insight uma vez que eu tive uma dificuldade de dormir numa véspera de uma cirurgia que foi bem complexa, e eu, às vezes acontece comigo. E aí eu acordo de madrugada e fico repassando a cirurgia na minha cabeça várias vezes, recriando ela Sério? antes Nossa. isso. E aí foi um dia muito cansativo, muito cansativo. Acho que a cirurgia começou de manhã e terminamos à tarde, assim, pro final da tarde, mas foi tudo bem. Mas é sempre muito pesado, né? Você está ali Imagina. se entregando. E realmente eu entendo como assim, é um dia da tua vida que você dá para que aquela pessoa possa ter uma vida Com inteira certeza. pela frente, entendeu? Acho que é Com o resumo do que Sim, a gente sente ali. foi forte isso. É, Mas a gente entende que estar ali no processo, no procedimento, requer muitas habilidades e muito auxílio tecnológico também, né? Hoje a gente entende que a tecnologia tem auxiliado vocês, né? É importante estar
tendo isso como apoio para vocês? E a Sim, gente sabe sim, que o sim. Hospital São José hoje tem buscado trazer essas tecnologias. Como é que vocês utilizam o auxílio desses equipamentos no procedimento, doutor? Hoje é fundamental. A tecnologia, ela dá um diferencial no resultado. Tem como, tem questões que vão além da capacidade humana. Por exemplo, um microscópio cirúrgico que tem uma visualização excelente. Pensa quando a gente troca, por exemplo, de TV e pega uma mais moderna, a gente consegue Sim, ver uma diferença com gritante. certeza. Ali também não é diferente. Aí se pensa que milímetros fazem a diferença ali, então isso é impactante. É, Falando especificamente do Hospital São José, eu não digo só que ele é pioneiro em trazer essas tecnologias, sem falsa demagogia, é pioneiro Sim. e destacado, ainda digo, porque outros ainda não alcançaram esse nível. Uhum. Eu falo do microscópio cirúrgico, o microscópio que a gente tem disponível no Hospital São José. Se você for em Harvard, eu falo com segurança, é o mesmo microscópio que a Olha gente usa. só. É, o neuronavegador, que é aquela espécie de GPS que a gente usa, Não, é sensacional, né? sensacional, que ajuda a gente a nos guiar durante o procedimento e tornar ele mais seguro e menos invasivo. Nenhum outro tem. Naquela magnitude, se eu não me engano, o primeiro da América Latina foi aqui em Criciúma. Então é algo muito destacado. Falando especificamente também da parte da endovascular ali, da outra área que eu atuo, Claro. temos duas máquinas espetaculares lá embaixo. Eu tenho um grande amigo em Connecticut que montou um serviço, ele tem uma máquina com a nossa, entendeu? Então, assim, a gente tem um material de ponta para desenvolver e isso impacta totalmente no resultado. Sim. Quantas pessoas elas vão fazer um procedimento, né, que eles procuram, vocês no consultório e Sim, vocês avaliam e veem essa necessidade de um procedimento cirúrgico, elas acho que talvez nem imaginem que precisa, né, ter esse aparato tecnológico junto para vocês. Mas o momento em que vocês falam que vocês têm, por exemplo, ali um neuronavegador ajudando uhum, vocês, traz um pouco mais de confiança também para o paciente. Como é que é essa conversa de vocês com o paciente? Porque é assim, de certa forma, né, atua muito ali na endovascular também, mas em certos momentos, como o doutor falou, precisa realmente abrir o crânio, abrir a cabeça, sim, né, do sim, paciente, enfim, como é que é esse lidar ali, essa contextualização com o paciente, com o doutor? paciente. Então, o paciente, eu acho que passa uma segurança, sabe, o Sim, paciente. A gente realmente tem que apresentar, porque é algo novo, não é difundido para as pessoas num todo, o conhecimento como funciona, do que sim. é. Até na área médica é difícil, as outras especialidades não entendem às vezes como que é aquilo ali, porque é algo realmente novo, moderno. Mas quando a gente demonstra isso para o paciente, eu vejo que transmite uma segurança também maior para ele. Eu falo uma coisa para o paciente que eu aprendi com o meu chefe, o Dr. Paulo Niemeyer, lá no Rio de Janeiro. Ele sempre fala isso. Obviamente, todo procedimento cirúrgico tem seus riscos. Se a gente fizer a unha, pode sangrar e infeccionar. Então, qualquer cirurgia tem risco. Ele comparava como atravessar a rua. Atravessar a rua, em qualquer lugar que você atravesse, tem seus riscos. Porém, se tem um lugar mais seguro é na faixa com sinal fechado. Então, a gente, sim, cerca de tudo para evitar o maior risco, entendeu? O lugar mais seguro é usando o neuronavegador, com o microscópio melhor que tem, com o melhor material que tem. Então, eu acho que isso passa uma segurança para o paciente. Como é que era antes, hein? Sem todos esses aparatos Pois é, ali, tinha que estar, olha, muito bem concentrado para. exato. Mas trouxe boas referências, com certeza, né? Na Sim. história de vocês, assim. E, doutor, tu estás aqui há pouco tempo, né? Pouco Uhum, mais, 3 anos aí, uhum. praticamente. Sim. Teve alguma história, assim, que tu lembre desde a tua chegada aqui em Criciúma que tenha já marcado a tua vida, assim, nesse processo? Tivemos algumas histórias, sabe? Aqui eu tive uma experiência muito bacana, que era uma coisa que eu buscava, assim. Eu trabalhava em locais bacanas no Rio, não tenho que me queixar, só que eram lugares que já tinham uma história, talvez. E acabava que você estava seguindo a história de pessoas que passaram antes de ti. E às vezes uma equipe muito grande. Aqui eu senti, como eu desenvolvi mais o meu consultório, né, e meu Uhum. específico, né, eu senti um aumento dessa relação com o paciente. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E hoje eu tenho uma proximidade muito maior com eles do que eu tinha lá. Eu recebo um feedback frequente deles essa semana, ou semana passada eu recebi de uma paciente minha que ela era jovem, teve uma dificuldade de se fazer um diagnóstico bem complexo assim de uma lesão que ela tinha no tronco cerebral, uma área muito difícil de operar. Te operou, ela ficou bem e tem se recuperado. E aí ela mandou semana passada que ela estava com uma questão ocular, né, um Uhum. desvio, que dificultava ela nas atividades diárias.
E ela conseguiu, ao longo desse tempo, recuperando e entrou para fazer arquitetura na Unesc. Estava muito feliz, Que legal. compartilhou isso comigo. Então, esses momentos são bem bacanas, de Sim. interação com eles, de retorno. Doutora, a gente né, está quase sempre em contato com vocês, médicos ali do hospital, e vez ou outra vocês nos contam alguns procedimentos inéditos, né, que vocês Sim, sim, realizaram, que vocês exato. realizam, né? Até recentemente, há um tempo atrás, vocês realizaram um procedimento de, não me recordo ao certo assim, mas era um paciente que tinha Alzheimer e Parkinson, se eu não me engano. Parkinson, né? Sim. Como é que foi esse procedimento? Quando vocês viram isso, essa recuperação, essa melhora significativa do paciente, como é que foi? Conta um pouco como é que foi o processo Sim, e, sim. né, e depois, assim, a recuperação desse paciente. A gente teve alguns pacientes aqui do Parkinson, com doença de Parkinson, que foram tratados cirurgicamente. Realmente foi algo inédito, não existia aqui no sul de Santa Catarina até então. Isso é muito bacana, poder propiciar isso, né, e desenvolver isso numa região, até porque a gente vê que, pelo número de habitantes, é uma quantidade muito grande de É pacientes aqui, verdade? com Nossa. certeza. E então carecia disso, e muitos pacientes nem sabem dessa opção, entendeu, de tratamento. É, É um tratamento. é um tratamento, assim, o Parkinson ele começa com um tratamento medicamentoso, reabilitação, e chega a um estágio que isso começa a não responder de forma tão Sim, efetiva. E aí se indica o tratamento cirúrgico, sim. que consiste em colocar eletrodos no cérebro do paciente para dar alguns estímulos em núcleos específicos, através de um marca-passo que a gente põe conectado, e ele consegue a gente modular os sintomas dele, que pode ser tremor ou rigidez, são os Uhum. principais. É, é muito legal você ver o pós-operatório que um paciente tem. A gente teve uma reportagem que buscaram a paciente minha recente, foi muito bacana, que ficou bem conhecido no estado, que saiu na mídia, e você vê o antes e depois da paciente, é impactante, assim. Ela não conseguia preparar um sanduíche para ela. Eu Ela, lembro dessa é, história. Aham. e aí ela costurou para mim uma toalhinha, né, com o nome e deu de Olha, presente. Ah, então, assim, o que que isso impacta na nossa. vida do paciente? Não tem preço isso, né? É, mas nem todo paciente que tem Parkinson pode passar por esse tratamento. Como é que é, doutor? Como é que funciona? Isso depende de paciente para paciente? Depende. A gente tem realmente alguns critérios a serem avaliados de resposta do paciente. Por exemplo, paciente com quadro psiquiátrico grave se evita esse tipo de Uhum, tratamento. Existem algumas condições que podem contraindicar, mas cada uhum, vez a gente tem ampliado mais uhum. a indicação, tem sido mais comum se Sim. indicar. Já teve outros casos depois desse específico, assim, Se eu não nesse? me engano, agora eu tive 4 impressões nesse Nossa, período. bastante, né? É, Nossa, bastante sim, gente sim. nesse, E com tem esse tipo mais de patologia, né? indicações, tem É? mais, tem mais. Tem me procurado muito agora. Só que às vezes tem que ter uma organização antes. Sim, Eu entender que existe um passo a passo, tem os degraus a serem cumpridos ainda antes sim. do procedimento cirúrgico. Eu tenho visto que eu tenho feito muito isso, essa orientação quando me busca. Olha Uhum. só, carece um pouco disso aqui ainda. Porque nem todo caso, de certa forma, é Sim. procedimento cirúrgico, Exatamente, né? ele não é a primeira linha de tratamento, entendeu? Sim, Então, assim, se você partir direto para ele não vai ter o mesmo benefício do que quando a indicação é precisa, e quando você está. claro. Porque existe um arsenal de tratamento. Você não vai abandonar o tratamento medicamentoso nem a reabilitação. Você tem Uhum. uma única coisa que comprova que diminui, retarda a evolução da doença, é, por exemplo, a reabilitação. Então, isso nunca vai deixar de Sim, acontecer. Então, o sim. paciente tem que ter esse entendimento desses pilares do tratamento. E nem sempre isso acontece, porque às vezes o paciente quer, não, doutor, me opera, porque tá sofrendo, né? Sim, Eu acho que exato. porque tá sofrendo não aguenta mais Sim, e sim. acha que, né, fazendo a cirurgia vai. Às vezes tem, acho que umas soluções assim instantâneas, né, que Sim, ajude. Eu entendo, a angústia gera um pouco disso, mas a gente tem que fazer esse trabalhinho ali também com o claro. paciente na cabeça dele para ele entender esse processo. E doutor, e na endovascular, o doutor comentou, né, que existe também alguns tratamentos, alguns procedimentos. Quais são os mais comuns? Como é que funciona? O que que é procurado o que que é feito por um neurocirurgião nessa especialidade também? Sim, na terapia endovascular, o que que a gente encontra muito? Aneurismas cerebrais, o O que que AVC. causa o aneurisma cerebral, doutor? Então, o aneurisma ele tem muita relação com o tabagismo e história Hum, familiar, mas tá. outras questões como hipertensão também podem Sim. levar à Aham, formação do aneurisma cerebral. aham. É, Na verdade, o AVC como um todo, né? O AVC ele pode ser dividido em duas áreas, o isquêmico e o hemorrágico. O Tá. isquêmico é quando entope o vaso, ou oclui de alguma forma o vaso do cérebro. 85% dos AVCs são esses, que entope. Ou pode ser o hemorrágico, que é o que rompeu alguma coisa e sangrou.
que é ou por um pico de pressão excessivo Uhum, ou por aneurisma cerebral, são os mais comuns. uhum. No caso de que está entupido, a gente consegue ir por dentro do vaso, ou com um sistema de aspiração, ou um stent que a Tudo gente isso dentro do centro capta, cirúrgico. não é hemodinâmica. Não é Hemodinâmica, hemodinâmica. serviço de hemodinâmica. E aí a gente vai lá e capta esse trombo ali que está entupindo aquele vaso e consegue recanalizar o vaso. Isso Tá. é sensacional, é um impacto assim Entope por enorme. quê? Às É vezes, sangue? É o que é, uma doutor? plaquinha Uma daquelas plaquinha? gorduras, de Ah, ateromatose, ou de trombo que formou numa arritmia, por exemplo, do paciente, ou sim. uma placa numa carótida do paciente ali, que são as artérias que vão para o cérebro, que às vezes estão parcialmente entupidas, e um pedaço daquilo solta e vai distal num vaso menor e entope. Esse é o mais comum. E em 2015 teve uma sequência de trabalhos grandes pelo mundo que comprovaram um impacto absurdo, assim, são um dos maiores impactos da história da medicina, a retirada desse trombo, o que proporcionava para o paciente. Porque são pacientes que vão ficar acamados, no mínimo, Nossa, totalmente dependentes, né? E às vezes tira alguém para cuidar só daquela pessoa, é verdade. ou vai a óbito. Então é uma repercussão muito grave. E às vezes você vai, abre, reperfunde e o paciente sai bem do hospital. Então, assim, é um impacto muito grande esse tratamento, que a gente chama de trombectomia mecânica. Sim, a gente ouve muito, né, os neurologistas falarem que a cada 4 pessoas, uma vai ter Uma AVC. vai ter É AVC, isso, né? E o exatamente. Hospital São José tem um protocolo, né, de atendimento para pessoas com suspeita, enfim, ou com AVC. Conta um pouco para as pessoas como é que é esse protocolo, como é que funciona, porque vocês conseguem reverter a Sim. situação do paciente, chegando a fazer com que esse paciente talvez nem tenha sequela depois, né? Para a pessoa entender o impacto que tem esse AVC, ele é a segunda causa de morte no mundo Nossa, e a primeira causa de incapacidade no mundo. nossa. A gente tem, em média, 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. A cada minuto do AVC perdido, 2 milhões de neurônios são mortos a cada minuto. Então, é algo muito sério. Então, tempo é cérebro, que a gente costuma dizer. Sim. Então, esse paciente ele tem que ser sempre levado de forma imediata para um hospital que tem um protocolo assistencial bem estabelecido. Porque se você chega num local que não tem esse protocolo, é tempo perdido. E isso impacta no resultado do paciente. O Hospital São José é muito bem estabelecido o fluxo, existem excelentes neurologistas ali, o pessoal todo da porta é muito bem treinado para receber esse paciente e encaminhar ele para os setores que sejam necessários, contactar os profissionais necessários para tudo ocorra da forma mais rápida possível, porque isso é que vai impactar no desfecho do paciente, a qualidade do tratamento e a velocidade do tratamento. E se existe o tempo correto, né? Que eu não sei o tempo certo, mas se chegou ali. Quais são os sintomas, doutor, do AVC, para que as pessoas lembrem? Eu sei que é bem batido, mas as pessoas precisam ser Sim. lembradas, né? Tipo, tô sentindo isso, corro para o hospital. Tem uma regrinha que a gente usa que é muito interessante, se chama a palavra SAMU. A gente põe S de sorrir, peça para o paciente sorrir. Se ele tiver agora dificuldade, um desvio da boca para algum lado, isso pode ser um sinal de AVC. O A, peça para o paciente abraçar. Se ele tem um lado mais fraco, não consegue te abraçar, aquilo pode ser um sinal de AVC. Sim. O M de música, falar ou cantar. Se o paciente tem dificuldade na fala também, esses são sinais relacionados ao AVC. O U de urgência, então tem que ligar para o 192 para o SAMU e o mais rápido possível para emergência. E ali no Hospital São José, esse protocolo, desde da recepcionista ali, o controle de acesso, aquela pessoa que fica ali, até o pessoal que já está lá no atendimento para o exame, né? Já está treinado. Sim. E existe um tempo, né? Eles chamam de tempo. É um tempo porta-agulha, Porta, TC. existe um tempo limite, um tempo máximo para isso? Existe. Cada etapa tem um limite de tempo que a gente chama de ideal, né? Se passar daquilo não é o ideal. E a gente, vamos dizer, é quase aquele pit stop, né? Que Nossa. tem que ter o tempo certo para ser O doutor já rápido. fez assim, já participou de algum momento Sim, já? vários. É bem comum a gente vivenciar, ainda mais que atualmente sou a linha final, né? Quando vai para a Sim, quando vai trombectomia para ali. trombectomia. Mas é muito comum a gente participar disso ou durante a nossa formação ou em algum outro local. E a trombectomia, o que que é, doutor? Chegou para ti, o neurocirurgião, o paciente que teve AVC. Como é que é esse procedimento da trombectomia? Hoje em dia, um paciente que tem uma oclusão de um grande vaso do cérebro, que vai ser difícil ele responder só o tratamento medicamentoso ali para dissolver o trombo, ele é encaminhado, depois que é diagnosticado isso tudo, ele é encaminhado para hemodinâmica, para o setor de hemodinâmica, e lá eu realizo uma punção numa artéria, geralmente é uma artéria na virilha, mas pode ser no braço também do paciente. Eu entro com um catéter
e encaminho ele até a região no cérebro onde eu encontro oclusão. Aí existem algumas técnicas, na dependência do que eu vejo, que eu posso utilizar para retirar esse trombo. Posso captar ele com algum stent específico ou um sistema de aspiração que ele suga esse trombo, né, para E é dentro do imediato. sistema e é imediato. Imediato. A pessoa sai Eu quase fiz sem. um recente que o paciente entrou com um lado paralisado, quando ele estava saindo da sala, ele já estava levantando o braço e apertando a minha mão. Isso é Nossa, muito legal de se muito ver, legal, muito né? legal. Nossa, ver a recuperação das Sim, pessoas sim, e eu fico imaginando, vocês devem ter muitas histórias assim, né? Eu sim, gosto muito de histórias assim, sim, porque isso nos motiva, né? De pessoas que depois lembrem a vida inteira de vocês, né? Porque é algo que vocês conseguiram auxiliar com conhecimento, né? Com toda a técnica que vocês aprenderam ao longo sim, da vida, ao longo do tempo, ajudaram a salvar a vida deles, né? É muito, eu não sou médica, mas eu gosto de sim. contar histórias, mas eu acho que isso é muito gratificante, né? Eu imagino que foi legal você comentar isso, porque eu ainda estou no começo da minha trajetória, né? Eu tenho 37 anos. Tenho acompanhado eles aí há um tempo, tem pacientes do Rio já que eu venho acompanhando, mas eu imagino lá quando chegar meus 50, 60 anos, como deve ser legal É. revê-los, né? Nessa trajetória toda, deve ser muito bacana. A gente estava conversando com outros médicos na semana passada e eles falaram que estavam num procedimento cirúrgico, era um procedimento ortopédico, enfim, de ortopedia, Uhum, e o anestesiologista juntos, assim, e eles uhum. contando que estavam juntos operando uma família inteira, era a mãe e as duas filhas. Caramba, E eles lembraram dessa história, a que cirurgia legal. começou às 8 da manhã e terminou às 6 da tarde, porque eles operaram todos. Tu imagina eles estando ali junto para eles Pois resolver o é, problema, a família inteira. Então, inteiro. eu imagino dá uma Aham. sensação de responsabilidade, eu preciso Nossa, terminar isso com. imagina. Exato. Nossa, que impactante. Imagina, a família inteira na É. sua mão nada pode ser mais, talvez, gratificante ali com aquela família, né? Doutor, e existe alguma situação assim que vocês já tenham vivido, né? O doutor falou que está no início aí da carreira, mas nem tanto, né, É, doutor? Já teve sim, bastante história para sim. contar. Mas teve alguma história assim em que vocês chegou o paciente, exames e vocês não descobriam. A gente ouve bastante isso. Ninguém Tem, descobre o que que é, o médico não tem, descobre o que que é. E de repente um insight é isso. E vocês vão lá e conseguem. tem, Tem algum caso tem. assim, tu Tem lembra? alguns casos. A gente teve até um recente agora, que a gente fez o diagnóstico, com o Dr. Fernando Topanotti, também, neurologista, que o paciente já vinha desde o ano passado tentando fazer diagnóstico muito complexo. A gente conseguiu encontrar na literatura até descrições assim que são raras de síndrome, uma síndrome, uma compressão específica de um vaso do cérebro que fazia, de acordo com o paciente mobilizava a cabeça, ele comprimia esse vaso e ele apagava. Olha! E era um movimento específico, ele virava para a direita e dobrava, aí ele apagava. Nossa, E a gente gente! conseguiu documentar isso através de um exame de arteriografia. Eu pedi para ele virar, aí ele não conseguia. E aí eu injetava o contraste para ver e o vaso fechava. Foi muito interessante, assim, uma coisa, Tem por um exemplo, nome isso, esse problema? na verdade, é uma compressão extrínseca que a gente chama do vaso, mas Uhum. não existe um nome específico para isso. Olha, como o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa É, cabeça tem e a gente, por exemplo, muitos não tinha mistérios. visto, a gente, quando, assim, pessoalmente, um caso. Então, são casos que você realmente não vai pensar Sim, primeira opção, claro. entendeu? E aí, depois de ter excluído tudo, a gente achou. Mas existem alguns casos assim que nos desafiam. Isso é legal também. O Nossa, desafio é demais, demais. interessante. Eu me recordo que eu tenho um primo até que chegou com convulsão no hospital, enfim, ninguém descobriu o que que era, enfim, os médicos neurologistas achavam até que era droga, enfim, que Sim, tinha sim. muito, era muito comum, ele estava com tumor. Uhum. Né, era benigno, conseguiram tirar, Sim. enfim, faz um tempo já. Aham. Mas ninguém também imaginava. Ficou uma semana fazendo Imagino. exame. Então, isso, assim, depois que foi descoberto, assim, a cirurgia foi bem longa, porque geralmente cirurgia neuro, assim, é longa, doutor? Tem bastante tempo, assim, por causa da especificidade da. Existe. Assim, em comparação às cirurgias normais, são mais longas, tá? Porém, existem cirurgias que são bem mais longas e bem mais complexas que as outras. Com o tempo, assim, você vai ganhando celeridade. Alguns procedimentos passam a ser mais comuns. Por exemplo, a maioria dos meus procedimentos, num período da manhã, de crânio, eu Mas, resolvo. mas é um paciente, né, Mas é um doutor? paciente, exatamente. Não é igual as É, outras áreas, é.
Mas existem pacientes, volta e meia, que começa às 7 da manhã, acaba 3, 5 da tarde. Isso acontece, E a assim. gente ouve muito, é muito interessante até para o doutor tirar um pouco esse medo das pessoas, né? Aham, Porque vão estar sempre em boas mãos com sim. vocês. Mas às vezes a gente ouve assim, a gente que é, né, paciente de certa forma, né? A gente ouve assim, mas se ele tivesse ido 1 milímetro para o lado, a pessoa tinha perdido a fala. 1 milímetro, existe isso, é isso mesmo. Nosso cérebro tem essas. Até certo ponto existe, sim. A gente tem um equilíbrio, né, entre o limite funcional, ou seja, o que a gente pode tirar e trazer benefício para o paciente, sem causar malefício também. Uhum. Tem uma questão do cérebro que é diferente de algumas outras áreas do corpo, é que, por exemplo, às vezes você vai retirar uma parte ali do estômago com uma lesão, com tumor. Você pode fazer uma área de segurança em volta, né? Uma ressecção um pouco, uma margem de segurança, né? Uhum. Uma, uma ressecção um pouquinho mais extensa para evitar que se tiver alguma célula ali ao redor, que ela se propague. No cérebro a gente não tem essa opção. A gente não tem como Nossa. ressecar além da lesão. Qualquer coisa que a gente tirar além da lesão vai provocar realmente uma piora do desfecho do paciente. A gente lança mão de muita coisa que nos ajuda nisso. Sejam por ressonâncias, às vezes pré-operatórias específicas, com sequências específicas, funcionais, por exemplo, que mapeiam regiões que a gente vê que aquilo é muito importante, tem proximidade com a lesão. E, por exemplo, o microscópio que a gente usa, ele existe filtros específicos Uhum. que ele vai muito além da capacidade do olho humano. Você consegue colocar aquele filtro e ele te mostrar áreas comprometidas e não comprometidas do cérebro. Isso é Nossa. muito interessante. E já aconteceu assim de procedimento vocês estarem ali e de repente encontrarem um outro tipo de problema e ter que resolver esses dois? Pô, como é que é, doutor, Eu isso? já tive isso, já. Nossa, que Já, medo. já entrei para uma lesão tumoral próxima, quando eu vi tinha um aneurisma próximo. A Nossa! gente resolveu E isso. daí resolve os dois ou tem que marcar outro procedimento? Não. Às vezes é possível, nem sempre é possível. Uhum. Mas se tiver algo próximo e tiver material disponível, às vezes é possível, Ah, daí sim. tem toda essa complexidade É, também, né? Porque exato. a neurocirurgia tem uma complexidade de equipamentos, de Sim. ferramentas, enfim, Hoje em tudo, dia, né? com as imagens, a gente consegue identificar a maioria das Uhum. questões antes de entrar no procedimento. Mas, às vezes, dependendo da lesão, está distorcida, né, aquela anatomia de uma forma que você não consegue ter uma precisão tão grande. E aí pode Sim. acontecer uma surpresa dessa. Mas nunca acontece assim, por exemplo, teve um procedimento neuro e eu vou saber o que que vai ter ali. Não. Não, Geralmente vocês já vão a com gente o que tem. está para ser resolvido. Então, os exames que a gente faz, eles dão muito norte para a gente. Mas tem questões que é só quando a gente põe a mão mesmo que a gente É? sente. Por Nossa. mais que esteja muito avançado, por exemplo, existem estudos de ressonância que você vê e a gente tenta ver, essa lesão deve ser mais mole, essa um pouco mais endurecida, essa aqui ter uma dissociação maior do cérebro ou não. Só que Sim, quando a gente vai lá na prática, a gente vê que não é 100% fidedigno. sim. Aí tem coisas que é na hora mesmo. Nossa, mesmo com toda essa tecnologia desses Aham. equipamentos novos, assim, Isso é. Por exemplo, a gente às vezes usa uns clipes que a gente chama temporários antes de clipar um aneurisma cerebral. O clipe do aneurisma é quando a gente vai ocluir ali o aneurisma e entupir a entrada de sangue nele. E às vezes a gente tem que usar uns clipes temporários. O que que é isso? Tem algum vaso portador que vai para aquele aneurisma, a gente tem que interromper o fluxo antes. Então isso a gente às vezes não sabe prever. A gente, se vai precisar usar, se não vai, quanto tempo vai precisar usar. Às vezes aparece algum microvaso ao redor que não deu para ser visto durante um exame antes. Então, existe uma habilidade que você tem que sim, desenvolver ali na hora, um sim. certo improviso, né, de você Uhum. olhar e entender o processo no momento. Sim, mas isso tudo na residência médica, vocês passam por esses processos e vocês vêm até chegar no paciente de vocês. Como é que foi a tua primeira cirurgia, doutor? Como é Então, que foi? Tu falou que às vezes não sim, dorme, tem que sim, rever todo. Como é sim. que foi? Teve umas cirurgias bem engraçadas, assim, de início que me marcam. Na verdade, assim, durante o procedimento, durante a residência, você vê muita cirurgia. Eu acho que isso que é importante de você fazer uma Prática, né? formação é prática. O cirurgião, ele tem que praticar, não tem jeito. Ele pode saber todos os livros. Se ele não fez, como é que ele vai dizer que faz? Sim. Lá no Instituto do Cérebro, a gente tinha 1.800 cirurgias de crânio por ano. Então, é um volume, assim, absurdo. Nossa, mas que tanta gente com Só de problema, né? crânio, sem Nossa. pensar em coluna, que é a maior parte ainda é coluna. É? Sério? Aqui também? Aqui também. É. Só que assim, então você imagina que é um volume absurdo. Então isso impacta, porque você vivencia vários problemas. Você vê, então geralmente, quando chega um problema hoje em dia, eu já vi ele em algum momento, entendeu? Isso impacta. O meu primeiro procedimento foi com um staff meu, né, que é o professor da residência, que é um grande amigo meu, José Orlando.
Eu estava falando com ele até ontem. Foi um pequeno procedimento inicial, ainda era R1, primeiro ano da residência. Foi instalar um monitor de pressão intracraniana. Nossa, foi difícil a primeira vez. Hoje é uma coisa que eu faço de olho fechado quase. Mas a Para primeira vez. vocês, né? Exato. Mas a primeira vez foi tão difícil que eu saí até meio deprimido. Falei, nossa, como isso é difícil. Porque a gente olha algumas E o que questões. é isso? Como é que é esse A gente procedimento? bota. É um procedimento relativamente simples para o neurocirurgião, onde a gente faz um pequeno orifício no crânio e introduz um pequeno catéter, que ele é um monitor. Geralmente, o paciente, quando está em coma, teve um Ah, trauma grave, que a gente entendi. precisa monitorar a pressão ali, caso precise tomar alguma medida, a Uhum, gente deixa lá e consegue dar um norte bom para os profissionais ali da UTI. uhum. E aí, a primeira vez você está muito perdido, né? Aprendendo tudo. Quando você olha os staffs mais habilidosos, mais velhos, você acha assim que é algo muito distante Uhum. chegar naquilo, porque realmente é complexo, é difícil. E esse foi o meu primeiro procedimento. Mas eu acho que o que me fez me sentir assim, neurocirurgião, eu estava ainda no quarto ano da residência, nem é comum, geralmente é no quinto ano que a São gente 5 faz anos de isso. São neurocirurgia? 5 anos. Nossa. E aí eu lembro da paciente direitinho, o local, cheguei a fazer depois o exame de controle dela para ver como é que ficou o aneurisma, que foi a clipagem do aneurisma. Clipar o aneurisma para o neurocirurgião é um momento assim muito desafiador. Então, É. durante o processo, acho que é uma etapa que você cumpre que você se sente diferente, aquilo, Uhum. conseguir alcançar esse objetivo. Eu, Mas hoje já consegue ensinar. não, hoje a gente faz assim muito frequentemente, toda semana, alguns casos a gente está Não, fazendo. mas me chamou muita atenção, doutor, falar da quantidade de casos que existem, né? Sim, De sim. pessoas fazendo procedimentos, neurocirurgias e procedimentos também na coluna. A regra de três, digamos assim, todo mundo já sabe, né? Que é cuidar muito bem da saúde, né? Tem alguma dica aí, doutor, para as pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Sim, alimentação, não tem muito segredo, é o Não que a tem gente muito fala segredo. sempre. Alimentação saudável, se É. exercitar, hábitos de vida no geral saudáveis, né? Tudo que faz bem para o cérebro, por exemplo, você tem um hobby que você gosta de fazer, pratique ele, estimule o cérebro, faça jogos que estimulem teu cérebro. Hábitos de vida saudáveis, em resumo, sempre. E uma curiosidade para a gente finalizar aqui, a gente ouviu muita coisa a respeito da pandemia, né? Da Sim, Covid, enfim, que as pessoas ficaram um pouco esquecidas. A gente ouviu muito isso. As sim, pessoas sim, ficaram esquecidas, enfim. E uma vez eu ouvi, me corrige se eu estiver falando claro. besteira aqui, pode corrigir mesmo. Sem dúvida. Eu ouvi dizer que, enfim, as pessoas comentando, Aham, família e todo claro. mundo aí de que foi a Covid que te deixou um pouco mais esquecida, enfim. Existiu isso, doutor? Teve isso mesmo? A Covid trouxe essa problemática para as pessoas, enfim. A gente tem sempre realmente ter cuidado em afirmar tudo, mas assim, realmente teve estudos que mostraram impactos cognitivos nos pacientes, sim. Olha E só. a memória é algo relevante, é onde a gente ouviu maior queixa, sem sombra de dúvida. Eu digo cuidado às vezes falar, porque às vezes também tem questões relacionadas à memória que não foram necessariamente o Covid, né? Sim, já tinha. Exato. Ou vai desenvolver alguma outra questão, seja, por exemplo, um Alzheimer pode Sim. causar problema na memória. E aí, se a pessoa já atribui direto ao Covid, deixa às vezes de tratar outra Investigar outras coisas. questão. Mas teve trabalhos que mostraram relação, sim. E existe alguma, sei lá, algum tratamento para que isso melhore, Então, o enfim? que a Ou... gente indica hoje em dia? Se o paciente realmente sente isso, ele às vezes tem que buscar um neurologista e ser encaminhado provavelmente para um neuropsicólogo para avaliar as modalidades que ele pode estar com deficiência. Porque a memória ela existe em modalidades diferentes, questão cognitiva como um todo. Sim. E aí, quando ele avalia a modalidade que ele está com carência, ele pode fazer terapias específicas para aquilo. Para ajudar nesse processo. Exatamente. Doutor, a gente precisa conversar mais sobre esse mundo da Sim, neurocirurgia, né? Que é a nossa. Eu acredito que seja a nossa cabeça ali que nos sim. norteia para tudo, todo o restante da nossa vida, enfim, né? Para que a gente tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor, uma vida mais saudável. Mas foi uma alegria conversar contigo, desmistificar um pouquinho esse Sim, mundo da neurocirurgia, né? E a gente sim. conversa sobre esse assunto numa próxima oportunidade, com certeza. Tá convidadíssimo. Vai ser um prazer, eu adorei conversar, muito bom. A gente tirou um pouquinho o medo da neurocirurgia quando a gente tem profissionais aí habilitados e competentes para realizar o procedimento. É isso aí, doutor. Obrigada mais uma vez e sucesso sempre aqui na nossa cidade. Foi um prazer, obrigado.
O nosso horário de visita de hoje, o nosso videocast de hoje se encerra por aqui. Nós conversamos com o neurocirurgião Dr. Luiz Lavradas, médico aqui do Hospital São José, lá do Hospital São José, que nos trouxe um pouquinho a respeito do conhecimento, né, desse conhecimento dele sobre a neurocirurgia, sobre esse mundo do cérebro. A gente se encontra no próximo videocast, com certeza. Até lá!